Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop. Hoje a gente vai falar sobre a oratória de milhões. Essa é uma aula que eu gosto muito de ministrar, porque a gente começa a trazer à tona alguns conceitos que vêm lá de trás, desde os tempos do início da humanidade, da nossa evolução, né, enquanto seres humanos, passando ali pela evolução do mercado de trabalho, tudo que a gente aprendeu nas escolas e o que realmente é eficiente, o que realmente é eficaz para a gente poder gerar resultados no mundo de hoje. Quando a gente pensa agora em 2022, o que é exigido pelo mercado? O que a sociedade valoriza em um profissional ou em um empresário? O que ele precisa ter para poder gerar valor para as pessoas, para poder dessa forma conseguir crescer suas empresas, seus negócios, sua carreira. Então a gente vai abordar um pouquinho disso. E antes da gente avançar, eu queria falar um pouquinho aqui para vocês sobre como que a gente chegou nesse conteúdo da Oratória de Milhões, de onde que vem essa minha conexão com esse tema, né? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Nascentes, eu trabalho já com palestras desde 2015, estamos aí indo para 8 anos quase, e eu trabalho ministrando aulas desde 2010. Então, eu sou professor há 12 anos que eu venho atuando com o desenvolvimento humano em diferentes esferas, sempre buscando levar para as pessoas conteúdos e técnicas que permitam que elas superem limites. E um dos limites que eu vejo que muitas pessoas acabam se colocando é com relação à comunicação, que é uma habilidade fundamental para o mercado de trabalho em todos os tempos, não só hoje, mas em todos os tempos da história, a habilidade de se comunicar sempre foi importante, sempre foi um baita diferencial. Então eu comecei a atuar dando aulas em 2010 e, obviamente, como todo iniciante, na época eu tinha 18 anos, então, como todo iniciante, não era um profissional de alto nível, eu vim evoluindo ao longo do tempo, tive mentores que me auxiliaram muito na melhora do meu desempenho, na melhora da minha técnica, e ao longo dos anos isso foi se evidenciando através de resultados. E eu atuava, a partir de 2010, ali, quando eu comecei, eu atuava na área da educação física, atuei como personal trainer, atuei ministrando aulas de pilates, de treinamento funcional. E quando foi no ano de 2015, eu fui premiado como um dos melhores personal trainers do Centro-Oeste. Então, aquilo que eu falo que a melhora do desempenho, da habilidade, acabou se evidenciando através de resultados, e em 2015 esse resultado foi evidenciado como um prêmio, que foi essa premiação que aconteceu. Nesse mesmo ano de 2015, foi o ano que eu decidi largar a minha carreira ali dentro do segmento tradicional, trabalhando para academia. Eu continuei ali com os meus projetos pessoais em paralelo, com as minhas aulas enquanto personal trainer, mas eu decidi focar a maior parte do meu tempo na construção do meu próprio negócio. Foi quando eu construí um estúdio de pilates e de treinamento funcional. Isso em 2015. Um ano antes, em 2014, eu ministrei a minha primeira palestra, que foi algo que me trouxe uma abertura de portas fenomenal. E eu lembro bem que quando eu fui convidado para dar essa minha primeira palestra, foi da seguinte forma: na época, eu escrevia para um blog. Eu tive uma cliente que ela tinha um blog onde ela falava sobre moda, sobre emagrecimento, sobre um estilo de vida saudável, e aí era bem focado para essa parte do desenvolvimento da autoestima e da saúde da mulher. E aí eu era colunista desse blog falando sobre os aspectos da atividade física. E aí ela foi convidada para poder ministrar um workshop em um evento, em um grande shopping daqui de Brasília, e ela acabou me convidando para poder participar também junto dela.
junto com ela nesse workshop, para poder trazer essa parte da atividade física. Na época, eu já dava aulas há 4 anos, já vinha dando aulas em faculdade também, e eu não tinha ainda essa experiência em lidar com um público totalmente novo, um público que eu não sabia o que eles iriam esperar, até porque era uma sequência de várias palestras, vários temas, e a minha palestra era uma delas ali. Então, tinha realmente uma grande chance de que as pessoas estivessem ali não para me ver ou não para ouvir o meu tema, mas sim para aprender outros temas que seriam compartilhados ali dentro daquela sequência de palestras que iriam ter. Então, eu estaria lidando com um público totalmente novo para mim. E eu lembro do nervosismo que eu tava naquele dia, a minha postura totalmente fechada. Eu lembro que eu ficava assim com o braço mais cruzado e a outra mão segurando o microfone e o microfone tremendo. Eu não conseguia deixar o microfone estável aqui, né, em frente à minha boca por conta do nervosismo. E aí eu utilizava a outra mão para poder dar uma segurada no braço, ver se estabilizava melhor a mão que estava segurando o microfone e também para poder me fechar. Era uma forma de proteção. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da linguagem não verbal ao longo aqui do nosso workshop. E na época eu não tinha consciência nenhuma disso. Hoje, olhando para trás, depois de ter aprofundado nesse conhecimento sobre comunicação, eu enxergo que eu estava numa postura defensiva por conta do nervosismo que eu vinha sentindo naquele momento. Essa palestra aconteceu em 2014. E dali começaram a surgir convites para outras palestras. Eu fui atuando dentro dessa área de palestras no segmento da educação física, na parte de atividade física, tanto para mulheres quanto para idosos. É um grupo que eu trabalhei bastante, foi o grupo de terceira idade. Então, acabaram surgindo muitas oportunidades para eu poder palestrar para esse público, para mostrar a perspectiva do exercício físico na qualidade de vida e bem-estar para esse público, para o público dessa faixa etária. E aí, depois que eu comecei a empreender, em 2015, eu me percebi ali com um novo nível de incompetência. Então, eu já dominava a minha profissão, na época como personal trainer, eu conseguia atuar como palestrante dentro daquela área, uma vez que eu comecei a montar o meu próprio negócio, e eu tive que lidar com gestão, eu tive que lidar de forma mais profunda com vendas, com liderança. Então, eu comecei a perceber várias novas incompetências, coisas que antes eu não sabia que eu não sabia sequer que eu precisava desenvolver. E aí, na necessidade, né, do empreendedorismo, eu acabei tendo que ir buscar esses novos conhecimentos. E aí eu fui aprofundando, fui estudando muito a parte de marketing e de vendas, principalmente, que hoje são duas das minhas especialidades, que estão diretamente conectadas com a parte da comunicação. E dentro desses meus estudos, que vão além do conhecimento técnico que eu já tinha lá atrás na educação física, eu acabei percebendo a necessidade também de me aprofundar em conteúdos sobre didática, sobre envolvimento de público, sobre domínio de palco, sobre como realmente ser um palestrante, como você otimizar a aprendizagem para os clientes, para a audiência, o público que vai estar assistindo a palestra. Então, tudo isso eu fui aprofundando em estudos ao longo do tempo. Por conta da necessidade, eu fui percebendo essa necessidade de ir estudando mais determinados conteúdos, determinados conhecimentos. E um desses conteúdos, que é um pilar que faz parte de todos esses aspectos que eu venho trazendo, é a parte da comunicação, é a parte da oratória. Ela é fundamental para tudo que a gente vai fazer hoje dentro dos nossos negócios. Você precisa desenvolver essa habilidade de comunicação. E aí eu fui aprofundando nesse conhecimento e em 2018 eu finalizei as operações do meu estúdio de pilates e eu iniciei uma nova empresa que foi o Instituto Nascentes. Na época ainda não tinha esse nome, eu comecei a empresa
com o nome de No Limits Academy. A ideia era vir como uma escola de empreendedorismo, e aí, mais recentemente, a gente modificou o nome de No Limits Academy para Instituto Nascentes, que é uma escola de empreendedorismo, onde a gente vem para trazer para as pessoas, para a sociedade, conteúdos que não foram ensinados para a gente nas escolas e nem nas faculdades. Então, quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a lidar com essas deficiências de competências e habilidades que eu fui percebendo que não foram ensinadas para mim na escola, não foram ensinadas na faculdade, na pós-graduação, nada disso, eu comecei a interagir com pessoas de outras áreas, pessoas de outros segmentos, e elas compartilhavam a mesma dor. Elas eram arquitetos, por exemplo, que tinham feito toda a formação e falavam, cara, eu não sei como vender, cara, eu não sei como fazer a gestão financeira, eu não sei como me comunicar com um cliente, eu não sei fazer uma prospecção. Dentistas que sofriam ali da mesma dor ou das mesmas dores. Então eu comecei a perceber que esse gap de conhecimento por parte do sistema educacional não era somente no curso ou nos cursos que eu tinha feito. Eram gaps que vinham do sistema como um todo. Todo o sistema educacional, ele até hoje ainda peca em entregar conhecimentos que são importantes para quem quer empreender. Então eu me lembro bem, esses dias eu estava dando uma palestra em uma escola, fui convidado para poder compartilhar a visão empreendedora com os adolescentes. E aí eu achei muito interessante, porque a ideia, a diretora, quando conversou com a gente, quando fez o convite, ela falou o seguinte: eu quero que você mostre para as crianças, para os adolescentes, a perspectiva de ser dono do próprio negócio, a perspectiva do empreendedorismo. E eu achei isso sensacional, porque eu não tive isso na minha época. Eu me lembro bem que quando eu estava lá no ensino médio, eu tinha várias palestras, vários eventos, a gente tinha visitas a faculdades, inclusive, onde a gente recebia ali muitas informações sobre diferentes cursos de nível superior. Então, a gente conseguia tirar muitas dúvidas com relação a diferentes cursos. Eu lembro de ter tido vivência, por exemplo, na área de relações internacionais, que era uma área que eu quis me aprofundar para entender como funcionava. Eu lembro de ter tido vivências numa faculdade de administração, de nutrição, de educação física. Então, eu tive vivências em diferentes cursos, mas em nenhum momento eu tive aquela vivência com relação ao empreendedorismo. E eu lembro que eu não sabia ainda que curso eu iria fazer, eu tinha uma dúvida em qual curso eu escolheria lá na época, isso no meu segundo ano, primeiro, segundo ano, né, 15, 16 anos de idade. Eu não sabia ainda qual curso eu ia fazer, mas uma coisa eu tinha certeza, eu sabia que eu ia ser dono do meu próprio negócio. Independente de qual formação superior eu escolhesse, eu sabia que eu ia me formar depois de algum tempo eu seria dono do meu próprio negócio. Mas eu não tinha um direcionamento nas escolas que me mostrassem como iniciar um desenvolvimento de conhecimento e de competências para poder futuramente abrir a minha própria empresa. Então, quando eu percebo que hoje as escolas começam a trazer pessoas de fora para poder compartilhar essa visão com as crianças e os adolescentes, isso já é uma evolução gigante do nosso sistema educacional. E é nisso que é pautada toda a minha atuação profissional. Essa é a minha missão hoje, é levar esse conhecimento empreendedor para o máximo de pessoas possíveis. E dentro dessas habilidades que são importantes para o empreendedor, a gente tem a oratória. Então, a oratória de milhões é porque é justamente uma habilidade que ela é capaz de colocar muito dinheiro no nosso bolso. Ela é uma habilidade que eu falo que ela tem um ROI absurdo. O ROI é um retorno, vem do inglês, né? A sigla Return over Investment, que seria retorno sobre o investimento. É um investimento que você faz em desenvolver essa habilidade, que quando você domina essa competência, quando você domina a oratória, você tem um retorno gigantesco. E você consegue realmente perceber o dinheiro que você investiu, o tempo que você investiu no desenvolvimento dessa habilidade, você percebe tudo aquilo voltando para você em forma de vários benefícios, um retorno que a gente consegue perceber que acontece muito rápido, porque ela é uma habilidade fundamental para o mercado. Então, para a gente poder avançar, o que eu quero já deixar claro aqui para vocês, pessoal?
Acompanhe aqui comigo. O que que não é a oratória? Gente, muitas pessoas acreditam que oratória, quando a gente fala de oratória, as pessoas já pensam, eu tenho que melhorar a minha dicção, eu tenho que melhorar a articulação das minhas palavras, e tendem a associar erroneamente, não vou falar que é erroneamente, mas tendem a minimizar a oratória somente à dicção. Então, elas acreditam muitas vezes que quando a gente fala de oratória, significa melhorar a articulação das palavras, melhorar essa dicção. E sim, a dicção ela é um dos pontos importantes para a oratória. Porque se você não conseguir articular bem as suas palavras, se você não conseguir se expressar de uma forma que as pessoas consigam entender o que você está falando, a sua mensagem ela vai chegar distorcida. Você não vai conseguir gerar um envolvimento das pessoas, você não vai conseguir gerar um engajamento das pessoas. Então é importante você entender que a dicção, ela é sim um dos pilares ali que fazem parte de uma boa oratória, mas ela não é o principal e ela não é toda a oratória. A oratória ela vai além da dicção. Então a dicção ela é um dos pontos, mas ela por si só não é suficiente. Somente com uma boa dicção você não consegue atingir os objetivos que uma boa oratória pode proporcionar. Você não consegue, por exemplo, envolver uma plateia. Você não consegue, por exemplo, ter bons resultados em vendas somente com boa dicção. Então, a gente precisa entender que a dicção é somente um dos pontos que envolvem uma boa oratória, mas a oratória de milhões ela vai além. Então, a grande questão é, o que que é, né, afinal, essa oratória de milhões? O que que é isso? E aqui eu trago um conceito que vem lá de trás. Essa frase ela foi desenvolvida pelo Aristóteles, o filósofo, e ele dizia que a oratória, ela é a arte de falar bem em público. Então, nada mais é do que você pegar a sua comunicação, você tem que falar e falar bem em público. Só que aí as pessoas muitas vezes pensam o seguinte: falar, Guilherme, então a oratória é só para quem quer dar palestra, dar aulas ou coisa nesse sentido? Não. Se você trabalha com vendas, por exemplo, a oratória é fundamental para você. Porque não importa se você está falando para um público de 1.000 pessoas ou se você está falando para um público de uma pessoa. Entende? Você ter uma boa oratória vai ser fundamental, mesmo que você faça apresentações individuais, no 1 a 1, ou talvez você falando ali para 2, 3 pessoas, sentado numa mesa de reunião mesmo, tomando um café, enquanto bate um papo. Às vezes as pessoas se sabotam em não desenvolverem esse conhecimento de oratória porque elas acham que é só para falar para grupos de pessoas. E sim, é isso também, mas não somente isso. Você precisa ter esse entendimento de como envolver as outras pessoas, mesmo numa conversa 1 a 1, ou mesmo numa conversa ali para poucas pessoas. Então, essa arte de falar bem em público é justamente você conseguir se conectar com quem está ali do outro lado, com o seu interlocutor. E eu quero que vocês guardem essa palavra. Então, se você não pegou ainda papel, caneta, ou se você está pelo computador fazendo suas anotações, anota nesse momento e coloca um destaque na palavra conexão. Escreve aí nas suas anotações, escreve no seu computador, no seu celular, dá um jeito de colocar em destaque, conexão. E circula essa palavra para você lembrar que esse é um pilar fundamental para a arte de falar bem em público. Eu tenho um treinamento presencial, que é o Performance Comunicativa, onde eu trabalho as leis da performance comunicativa. Ele é um método totalmente bem estruturado, onde eu ensino as pessoas a dominarem qualquer plateia, a começarem qualquer palestra, qualquer apresentação, a conseguirem se conectar com o público, dominando a plateia, chegando ali num nível de envolvimento em que elas consigam direcionar para serem, inclusive, persuasivas para poder fazer fechamentos de vendas. Então, é um método muito bem consolidado em que o primeiro pilar dele é o pilar da conexão. E aí a gente trabalha várias estratégias para poder chegar nesse nível de conexão.
para não só chegar, mas chegar e manter a conexão com quem está do outro lado. Você se conectar ali, seja com uma pessoa com quem você está conversando, ou seja com milhares de pessoas ali para quem você vai estar dando uma palestra, talvez. Então, a conexão é fundamental. E nós vamos falar ainda um pouco mais sobre a conexão aqui ao longo do nosso workshop. E agora eu quero que vocês pensem sobre a real importância, sobre a real necessidade da oratória. Cara, beleza, eu entendi aqui que é a arte de falar bem em público, eu entendi que a dicção ela é somente um dos pilares da oratória, mas ela não é tudo, tem coisas que vão muito além, eu entendi que a conexão é fundamental, mas tá, qual que é a real importância disso no dia a dia, ou num plano de crescimento de negócios? E aí é isso que a gente vai trabalhar. Qual que é essa real importância? E eu quero começar destacando aqui para vocês um estudo no jornal britânico chamado Sunday Times. Ele publicou esse estudo em 2015 e eles identificaram o seguinte: 41% das pessoas que participaram do estudo, que era um questionário, né, sobre a medo de falar em público e o quanto que isso influencia no dia a dia das pessoas, foi identificado que 41% das pessoas tinham medo de falar em público. Quase metade das pessoas ali que participaram. Dependendo do público, esse percentual ele acaba sendo maior. Nesse público ali que foi entrevistado, que participou, deu esse percentual de 41%. O que não é menos assombroso, porque é um percentual muito alto, gente. Imagina, a cada 10 pessoas, 4 têm medo de falar em público. A cada 100 pessoas, 40 têm medo de falar em público. É muito forte esses dados, são muito fortes. E aqui a gente tem um outro dado que é ainda mais profundo, onde eles perceberam que dessas pessoas que têm medo de falar em público, 13% delas sofrem real prejuízo na vida social delas por causa desse medo. Olha que loucura. Ou seja, a pessoa deixa de frequentar determinados ambientes sociais, ou ela deixa de aproveitar determinadas oportunidades profissionais por conta desse medo de falar em público. Olha quão forte isso é, gente, quão limitador isso é. Então a gente tem que buscar entender as diferentes formas para poder mudar esse cenário. Como é que a gente desenvolve essa habilidade na vida das pessoas? E tem gente que acredita que falar em público é um dom. E eu gosto de falar que realmente é um dom, sim, mas é um dom que todas as pessoas possuem. Como assim, Guilherme? Todas as pessoas possuem? Basta você parar para observar como que é a realidade ali de uma criança que aprendeu a falar há pouco tempo, que está aprendendo a falar. É uma criança ali de um ano e pouquinho, 2, 3 anos, 4 anos. São crianças que elas falam muito, elas falam o tempo todo, elas querem contar tudo o que aconteceu ali no dia delas, todas as experiências com os amiguinhos, com a escola, tudo que ocorreu, elas externalizam, elas verbalizam tudo aquilo que está acontecendo. E elas fazem isso na frente de várias pessoas. Elas não se importam com quem está em volta, muitas vezes. É até comum a gente ver situações de pais, mães, tios, que passam certos constrangimentos por conta das falas dessas crianças, porque elas ainda não têm ali aquele discernimento do certo e do errado, do que é moralmente ou socialmente aceitável e o que não é, e elas acabam falando ali tudo sem filtro. E muitas vezes elas falam em volta de várias outras pessoas que não precisariam estar ouvindo o que elas estavam falando. Mas por que é interessante a gente observar essa situação? Porque é o natural do ser humano. O natural do ser humano é se comunicar, é se expressar, é compartilhar essas histórias, compartilhar esses conteúdos, essas vivências. E as crianças fazem isso muito bem. Mas o que acontece? Ao longo da vida, elas vão sendo podadas, ou nós vamos sendo podados, né? E isso faz parte ali até da forma como é feita a educação pelos pais, pelos familiares, pelas escolas, né? Pelos professores nas escolas. E a gente começa a perceber
que as crianças elas passam a ficar mais retraídas. Então, quando você chega ali numa determinada faixa etária, um pouco mais à frente, a criança já fica mais tímida, ela já fica mais com receio se ela vai falar ou não, já começa a não querer falar ou verbalizar em círculo de pessoas que ela tá com várias pessoas ali que ela não conhece, que ela não se sente confortável. Junta a isso várias experiências que acontecem nos círculos de amizade, nas escolas, pelos amigos ali, os colegas de classe. Então a gente tem várias situações que geram um constrangimento e que fazem com que a criança vá ao longo da vida ali, enquanto criança, enquanto adolescente, minando esse dom de falar em público. Mas o dom está ali. E aí a gente precisa, na verdade, revelar esse dom. Então, o que que é esse revelar? Você tem o dom ali que está incubado. Você começou a colocar ele para fora, expressar esse seu dom na fase inicial da sua infância, e aí alguém veio, ou várias pessoas vieram e colocaram um véu em cima desse seu dom. E ficou ali, esquecido. E aí, às vezes, você olha e fala: ah, não, falar em público não é para mim. Falar em público é um dom e esse dom não pertence a mim. Mas não, se você levanta esse véu que foi colocado e você revela o que tem ali por baixo, você vai perceber que você possui sim esse dom de falar em público também. Só você precisa se apropriar dessa sua qualidade, dessa sua competência. E, obviamente, aprofundar no conhecimento e na prática para que você possa, dessa forma, entender as nuances que tem por trás de uma boa comunicação, de uma boa oratória. Mas a oratória por si só, ou falar em público por si só, já faz parte do ser humano. Já, o ser humano já traz em si esse dom, que a gente precisa revelá-lo e trazer conceitos mais técnicos para que melhore cada vez mais esse dom. Tem aquela frase lá, né, que fala que o trabalho duro supera o talento sempre que o talento não trabalha duro. Aqui é a mesma coisa. O dom por si só, ou o talento por si só, ele não vai te colocar em patamares elevados de altos níveis de reconhecimento. Não. Você vai precisar lapidar esse seu dom. Você vai precisar lapidar esse seu talento. E aí vem com estudo, vem com treinamento, vem com trabalho duro, mesmo que é o que acontece ali por trás, para que você possa desenvolver toda e qualquer habilidade. Aqui um outro ponto que eu queria trazer de reflexão para vocês é com relação à importância mesmo da oratória, né? Cara, a gente teve que estudar ali, lá nas escolas, tabela periódica, nos estudos lá de química, e aí eu fico olhando, cara, hoje, na minha realidade, eu só tive que usar conhecimento de tabela periódica, por exemplo, durante a minha faculdade, porque envolvia estudos ali de bioquímica, por exemplo, então eu tinha que ter um entendimento em alguns pontos que faziam referência ao que eu aprendi lá no ensino médio, referente à tabela periódica. Passado aquelas disciplinas específicas da faculdade, eu não precisei mais utilizar, mas a oratória eu precisei usar todos os dias da minha vida. A comunicação, o me expressar, eu precisei e continuo precisando usar todos os dias da minha vida. Fórmula de Bhaskara, lá na matemática. Cara, depois que eu saí da faculdade, também a mesma coisa. Eu precisei usar a fórmula de Bhaskara, se eu não me engano, em algum cálculo que tinha que fazer na disciplina de cinesiologia, né, que é a de biomecânica, lá na área da educação física. Então, alguns cálculos específicos na hora de fazer a prova, eu precisei usar, mas passado aquele momento ali, não precisei nunca mais da fórmula de Bhaskara, mas a oratória, novamente, todos os dias, precisa ser utilizada. E isso eu estou trazendo um exemplo pessoal meu. Mas pensa na sua vida. Cara, quantas vezes você precisou usar tabela periódica? Quantas vezes você precisou usar fórmula de Bhaskara? E agora pensa também quantas vezes você precisa utilizar a sua oratória. Quantas vezes você precisa se comunicar? Quantas vezes você precisa trabalhar essa arte de falar bem em público? Ou de falar bem simplesmente? Então, são aspectos que eu quero trazer para reflexão, para a gente entender mesmo o porquê que não
ainda não teve um investimento mais aprofundado em levar esse conteúdo da oratória, né, ou diferentes conteúdos de empreendedorismo para as escolas, né, porque são questões que são utilizadas realmente todos os dias por quem sai, por quem entra no mercado de trabalho. E quem, independente da profissão, independente da função, do cargo, você sempre vai precisar utilizar certas habilidades, e a oratória é uma delas. E avançando aqui dentro desse nosso contexto, o que eu quero compartilhar com vocês? Muitas pessoas entendem que a oratória é um dom que não pertence a elas, como a gente já falou. Outras entendem que elas, por mais que se esforcem, elas terão dificuldade. E eu quero que vocês pensem nessa seguinte linha de raciocínio. Acompanhe aqui comigo. Ó. Às vezes a pessoa vira e fala, Guilherme, eu tenho dificuldade para falar em público. E eu pergunto, tá, mas você já treinou falar em público? Você já praticou alguma vez? Ah, não, tem uma vez e tive dificuldade. Ah, tá, beleza. Você já estudou os conceitos ali por trás do falar em público? Não, nunca estudei. Tá, então você não pode dizer que você tem dificuldade para falar em público. É a mesma coisa quando a gente estava aprendendo a caminhar, por exemplo. Cara, você foi aprendendo a caminhar, caiu. Cara, você tentou uma única vez, é normal cair. Você não pode falar que você tem dificuldade para caminhar. Você vai desenvolvendo aquilo. É simplesmente porque você não sabe como. Uma vez que você aprende o como, você vai desenvolvendo novas facilidades a cada dia. E aí, pensa, por exemplo, na seguinte situação. Eu, Guilherme, eu não falo mandarim. Eu não posso virar e falar para a pessoa, eu tenho dificuldade para falar mandarim. Não, eu não falo mandarim, eu não sei como. Se alguém me ensinar como, quais são as palavras, como é que se pronuncia, como é que funciona esse idioma do mandarim, aí sim eu vou aprendendo e vou me expressando, vou falando esse idioma com muita prática. Então, enquanto eu não sei o como, não posso dizer que é difícil para mim, ou que eu tenho dificuldade. Não. Primeiro eu preciso aprender o como. O como é o que vai mostrar para a gente o que precisa ser feito, para dali sim ir desenvolvendo, através de estudo e prática, aquela habilidade ou aquele conhecimento. E isso está muito relacionado a um livro da Carol Dweck, uma pesquisadora, né, psicóloga, e ela tem um livro chamado Mindset, onde ela traz os conceitos de dois tipos de mentalidade. Primeiro, que ela fala é um mindset fixo. O mindset fixo é aquele em que a pessoa acredita que ela é de um determinado jeito, que ela tem um determinado nível de competência, de habilidade, e é isso. Ponto. Ela não acredita na capacidade dela de melhorar, de evoluir, de avançar no conhecimento, de melhorar suas competências, suas habilidades. Ela se depara com um desafio, e aí o obstáculo ali gigante na frente dela, ela olha e fala: não, nunca vou conseguir superar isso. E ela desiste do projeto dela muitas vezes, porque ela não se percebe com uma capacidade de crescer, de evoluir e se tornar maior do que aquele obstáculo, para poder superar aquele obstáculo. Esse é o mindset fixo. É a pessoa que tende a contar historinhas com uma vertente de vitimismo, onde ela sempre se coloca em uma posição em que ela é de um determinado jeito e vários fatores externos acontecem para justificar o fato dela não avançar, o fato dela não crescer. Isso é um exemplo muito claro de padrão de quem tem um mindset fixo. É contar histórias onde ela se coloca em uma posição de vítima, e aí todo mundo em volta, todas as situações que acontecem, são sempre para poder tornar ela cada dia mais vítima. Cada situação que acontece é para justificar o fato dela não avançar, dela não crescer e não superar os obstáculos. Esse é o mindset fixo. Por outro lado, a Carol Dweck traz também o mindset de crescimento. Esse mindset de crescimento, e ele já é o oposto. Ele entende a questão da autorresponsabilidade.
Que é o quê, cara? Eu sou responsável por tudo que acontece comigo, por tudo que acontece na minha vida. Até mesmo as coisas que não estão no meu controle. Cara, tem coisas que não estão no meu controle. E tá tudo bem. Situações vão acontecer, mas o que está no meu controle? Me adaptar e reagir ou agir de forma inteligente às situações que vão acontecendo. E por que que eu posso fazer isso? Por que que eu posso me adaptar? Porque eu tenho a capacidade de melhorar. Eu tenho a capacidade de aprender, eu tenho a capacidade de evoluir, de estudar, de me tornar mais técnico, mais habilidoso, mais competente. Então, quem tem esse mindset fixo entende, cara, se eu não estou no patamar que eu quero, se eu estou lidando com um obstáculo aqui que está me travando, é pura e simplesmente porque existe algo que eu ainda não sei. A partir do momento que eu souber, que eu aprender esse algo, eu vou saber como lidar com essa situação. Eu vou saber como superar esse obstáculo, eu vou saber como atingir o meu objetivo. Para isso, eu tenho que ter esse mindset de crescimento. Entender que eu sou responsável por me desenvolver, por crescer, por me tornar maior do que qualquer problema, qualquer desafio que venha a surgir, porque eles fazem parte da vida. Agora, a gente tem que ir se adaptando para poder pegar situações, mesmo que as negativas, e a gente se adaptar para poder superá-las e utilizá-las a nosso favor de alguma forma. Nem que seja através de um incentivo que aquela situação veio para fazer você estudar mais, para fazer você se dedicar mais, você trabalhar melhor, você fazer um esforço mais inteligente. Então, sempre vão existir questões positivas por trás de tudo que acontece. E aí, quem tem um mindset fixo se limita, ele para ali na frente daquele obstáculo, mas quem tem um mindset de crescimento, ele dá um passinho para trás, se desenvolve e busca meios de superar ou contornar aquele obstáculo. Olha que coisa interessante. E com a oratória, isso é fundamental. Cara, quantas vezes eu cheguei para dar palestra e, pô, um público totalmente diferente, é a primeira vez que eu fui falar para um público de mais de 500 pessoas. Nossa, eu fiquei muito nervoso e aquilo ali, eu acabei permitindo que aquele nervosismo afetasse o meu acesso ao racional, ao conhecimento racional. Isso é normal, gente. Sempre que o emocional sobe, o racional desce. Então, para a gente poder acessar o nosso conhecimento cognitivo, a nossa questão racional, nossa inteligência, a gente tem que controlar o nosso emocional. Porque se o emocional começa a subir, o racional começa a descer. As emoções impedem que a gente consiga pensar com clareza. E muitas vezes, numa palestra, a gente vai lidar com situações assim. E eu lembro de casos em que eu fiquei muito nervoso e acabei me bloqueando numa situação em que deu branco, por exemplo, gaguejei, tive que parar, repensar, relembrar a essência do que eu estava falando, tudo por causa do nervosismo. E, cara, isso é extremamente normal, porque faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano. Às vezes a gente está conversando um a um aqui com uma outra pessoa e a gente está lhe contando história, compartilhando algo e a gente esquece o que estava falando, a gente perde a linha de raciocínio. Já aconteceu com você? Sim ou não? Cara, isso acontece com todo mundo. É normal. Só que muitas pessoas, quando vivenciam isso em cima do palco, elas usam isso como uma justificativa para entrarem numa linha de mindset fixo. E aí o que que elas falam? Falar em público não é mesmo para mim. Ah, eu sabia que esse negócio de palestra não é para mim. Eu sabia que eu não fui feito para dar treinamento. Não, mindset de crescimento. Então, o que que você pode tirar de lição daquela situação? E essa sempre foi a minha mentalidade. Então, pô, passei por uma situação dessa de nervosismo extremo. O racional baixou, deu branco, gaguejei, me embaralhei todo. Beleza. Cara, fui embora, terminei a palestra, falei, hoje não foi tão bom quanto eu sei que poderia. O que que eu posso fazer para melhorar no próximo? Cara, eu comecei a desenvolver uma sequência de atividades, né, um método pré-palestra. Então, eu tenho um roteiro ali de atividades que eu desenvolvo antes de subir no palco, por exemplo, porque me ajudam a controlar o emocional. Me deu um nervosismo no meio da palestra, no meio do treinamento. Esqueci. Beleza. Eu sei o que fazer
para poder trazer o foco para a minha respiração, para abaixar o emocional e fazer com que eu consiga voltar a acessar o meu racional, voltar a ter um desempenho cognitivo satisfatório. Porque eu peguei uma situação que seria negativa, se a gente for fazer um juízo de valor, né? Se for fazer um julgamento da situação, seria uma situação negativa. Mas eu peguei aquela situação negativa e trouxe aqui para o positivo. E a gente precisa desenvolver esse hábito de sempre buscar pegar situações negativas e trazer para o lado positivo para a gente buscar crescer. Mindset de crescimento sempre. Agora, pensa comigo. Vamos falar sobre avanços no mercado, tá? Qual que é a importância da oratória no mercado de trabalho? Então, eu já falei aqui nas escolas, né, como que ela acabou sendo negligenciada lá dentro dos conhecimentos que são passados para a gente nas escolas, mas e no trabalho, cara? Que diferença realmente faz esse conteúdo, esse conhecimento de oratória? E quando a gente pensa no mercado de trabalho, a gente tem que ter em mente o seguinte: qual que é a função principal de qualquer empresa, de qualquer profissional? É gerar valor para as pessoas. Gerar valor. E o valor que você gera, ele vai, em um segundo momento, se converter em lucro. Porque se não tiver lucro, não tem como a gente sustentar ou dar continuidade no trabalho. As empresas fecham, os profissionais precisam ser demitidos, as soluções precisam parar de ser entregues. Então, o lucro, ele faz parte. Mas para que a gente chegue nesse pilar do lucro, antes a gente tem que gerar valor. E quando a gente pensa em gerar valor, o que a gente observa ao longo dos últimos anos? Um avanço muito forte da tecnologia, da ciência por trás, né, da tecnologia ali, inteligência artificial, robôs, softwares altamente bem desenvolvidos. Então, isso chegou em um ponto em que muitas profissões ou muitas carreiras que 40, 50 anos atrás eram tidas como carreiras seguras, que você poderia fazer a sua formação ali e você ter uma garantia de emprego e poder trabalhar durante seus 30, 35, 40 anos, uma vida inteira, isso deixou de acontecer por conta dos avanços da ciência e da tecnologia. Então, várias profissões começaram a ficar de lado, começaram a ser ameaçadas. Por quê? Mindset fixo. Muitos profissionais, até hoje, querem fazer as atividades da mesma forma como era feito lá em 1950. Cara, não faz sentido. Tem que se adaptar. Então, se veio esse avanço da tecnologia, da ciência, da inteligência artificial, você se adapta a essa situação. E aí você vai pegar e buscar fazer o que você faz de uma forma diferente. E para isso, a gente tem aqui alguns pontos que são importantes da gente trazer como reflexão para esse ponto, para esse pilar dos avanços tecnológicos. Então, com esse avanço de tecnologia, o que a gente observa? Existem algumas inteligências hoje que se fazem fundamentais para quem quer permanecer no trabalho, para quem quer se tornar valioso e continuar gerando valor para a sociedade, para as empresas, para as pessoas. Quais são, então, essas inteligências? A primeira, cara, é a inteligência interartificial. O que é isso? Se eu estou tendo um desenvolvimento aqui da tecnologia, da ciência, computadores, celulares, smartphones, softwares, máquinas, robôs, o que quer que seja, isso está se desenvolvendo. Mas eles ainda não fazem tudo por si só. Não sei nem se algum dia farão. Mas a gente precisa de um ser humano para poder configurar várias questões referentes à tecnologia, referentes a essa ciência, a inteligência artificial. Então, para isso, enquanto ser humano, desenvolver essa inteligência interartificial para eu me relacionar com o artificial, com a tecnologia. Como que eu lido, de forma básica, pelo menos, com a tecnologia? Essa é uma inteligência hoje que é imprescindível. Alguns anos atrás, você podia pegar, eu lembro quando eu era criança,
Eu ali com uns 10 anos de idade, 8, 10 anos de idade, por volta do ano de 2000, 2002, eu lembro bem de amigos do meu avô, por exemplo, falando que, não, esse negócio de computador não é para mim. Eu não lido bem com isso. Eu fico trabalhando aqui em outras áreas. Na época, beleza, estava tudo iniciando, poderia se dar o luxo de não estudar para poder aprender a mexer nessa tecnologia. Hoje, não é permitido mais. O mínimo que você precisa fazer, cara, é lidar aqui, ó, com o smartphone. Você precisa saber mexer em softwares, você precisa saber configurar determinadas questões. Não estou dizendo que você vai saber tudo de imediato, não. Mas você precisa saber um básico para você poder fazer uma pesquisa que seja. Pesquisar ali no Google, no YouTube, você vai fazer uma pesquisa e dali você aprende como lidar melhor com aquela tecnologia que você precisa lidar. Então, essa inteligência interartificial, ela é um pilar muito importante para o mercado de trabalho atual. E aí tem pessoas que se aprofundam nesse conhecimento. São programadores, são pessoas que vão aprofundar mais nessa questão de ciência, de desenvolvimento de software, de hardware, enfim. Aí são pessoas que aprofundam na inteligência interartificial. O próximo ponto, a próxima inteligência, é a inteligência criativa. Cara, aqui a gente já chega em outras três inteligências que são totalmente humanas, que são inteligências que permitem que o ser humano continue sendo valioso para o mercado. A inteligência criativa, ela é fundamental. Você pode pegar ali talvez uma máquina e a inteligência artificial e chegar em determinadas soluções extremamente práticas, racionais, exatas, só que talvez não seja o que vai encantar um cliente. E aí onde que chega esse encantamento? Na criatividade que o ser humano vem para poder trazer uma solução interessante e encantadora àquela solução prática que foi trazida pela inteligência artificial, ou pela tecnologia, pela máquina. Então, a inteligência criativa, ela sempre vai fazer parte do nosso mercado. Seja nas artes, seja no mundo dos esportes, ou seja no dia a dia das empresas. A inteligência criativa, ela é fundamental, fundamental. Próxima inteligência, a inteligência intrapessoal. O que que é isso? É como que você se relaciona com você mesmo. Às vezes a gente ouve falar muito, né, sobre a inteligência interpessoal, que é a próxima que a gente vai abordar, mas a gente esquece que antes dela tem a inteligência intrapessoal. Cara, como é que você se comunica com você? O que que você fala para você internamente? Essa inteligência intrapessoal nada mais é do que o nosso diálogo interno. Como que eu lido com as minhas emoções? Como que eu converso comigo? Como que eu me motivo? Como que eu me desenvolvo? Como que eu supero situações de nervosismo? Como que eu supero situações de desafios? E como eu lido com isso? Todos esses aspectos da inteligência intrapessoal é fundamental. Como que eu percebo o meu corpo? Será que eu sou capaz de enxergar os sinais que meu corpo dá? Quando eu estou nervoso, quando eu estou ansioso, quando eu estou dormindo mal? São aspectos que, se as pessoas negligenciam, isso afeta lá na frente. Então, você tem que desenvolver essa inteligência. Por quê? Você tem que ter um autoconhecimento. Cara, tem gente que passa, às vezes, uma semana, meses, anos dormindo mal e não percebe. Fala, não, eu durmo a noite toda. Porra, mas dorme a noite toda, mas dorme mal. Você não entra em estado de sono profundo, nunca acorda com aquele sono, com a sensação de que teve um sono reparador. E isso, depois de algum tempo, afeta a memória. Eu percebo claramente, por exemplo, depois de 2, 3 dias, dois não, mas depois de 3, 4 dias de noites mal dormidas, eu percebo um efeito muito forte na minha memória. Eu começo a esquecer palavras simples. Então, às vezes, estou contando uma história, estou falando de algo extremamente corriqueiro, extremamente comum, e me foge a palavra simples ali. Aí eu sei, eu falo, ixi, já tem uns dias que eu estou dormindo mal. Eu consigo perceber isso. Por quê? Autoconhecimento, inteligência intrapessoal. E a próxima inteligência que a gente tem é a inteligência interpessoal. Gente, por mais que a tecnologia avance, por mais que a gente tenha avanços aí de inteligência artificial, metaverso, o que quer que seja,
a interação humana, ela não vai deixar de existir. E mais do que isso, a interação humana, ela passa a ser um baita diferencial. Porque você tem um pilar aqui dentro da inteligência interpessoal, que é o pilar da empatia. É você conseguir se colocar no lugar do outro. E aí você se conecta com a outra pessoa. Isso tem um valor imensurável. Não importa se a pessoa está comprando, está passando por uma experiência de compra, por exemplo, totalmente online. Às vezes você vai entrar ali no aplicativo, vai acessar o produto que você quer, vai fazer o pagamento ali dentro e pronto. Tem gente que acha que é só isso, que ela está lidando somente com a inteligência artificial. Ah, estou aqui lidando com o software, o aplicativo, o celular. Mas quem estava por trás, quem programou, quem escreveu os textos, quem pensou na criatividade, no layout ali da página, essa pessoa, ela precisa entender de inteligência interpessoal para que ela utilize, por exemplo, uma nova profissão que surgiu mais recentemente, agora ela vem crescendo cada vez mais, que é a de copywriter. É você utilizar textos persuasivos, o copywriting. Então, para você fazer esses textos persuasivos, você precisa ter empatia com quem está do outro lado. Cara, se fosse eu ali, mexendo no celular, querendo comprar um computador que seja, por exemplo. Cara, como eu gostaria que fosse a minha experiência? E aí você vai fazer os textos, bolar toda a experiência da página, do aplicativo, pensando em quem está do outro lado. Então, a empatia e a inteligência interpessoal, ela sempre vai existir. E aqui a gente começa a aprofundar ainda mais. Porque a inteligência interpessoal é onde engloba a arte de falar em público. É onde engloba você se relacionar com outras pessoas, você se comunicar, contar histórias, compartilhar suas ideias, compartilhar conhecimentos, experiências. Tudo isso faz parte da inteligência interpessoal. E isso é fundamental para o mercado. A gente, desde sempre, a gente percebe o quanto que as pessoas que se comunicam, que falam bem em público, acabam ganhando notoriedade, ganhando destaque, e até mesmo de status social, porque estão ministrando treinamento na empresa, por exemplo. Às vezes a pessoa não foi nem promovida, às vezes ela está ali no mesmo cargo, mas ela foi convidada a ministrar um treinamento ou uma palestra para a equipe. Cara, ali a equipe já passa a enxergar ela como uma autoridade, já passam a enxergá-la em um outro patamar, em um outro nível de status social, mesmo sem ter sido sequer promovida, mesmo sem ter sequer subido de função. Então, às vezes, ela nem teve o aumento salarial, o aumento de remuneração, de renda, mas o aumento de status, de reconhecimento veio por conta da habilidade de falar bem em público. Porque ela se colocou em uma posição em que agora ela já corre à frente dos concorrentes na hora de receber uma função de liderança, por exemplo, porque se relaciona bem com as pessoas. Para quem busca realmente atingir grandes patamares profissionais, empresariais, de negócios, tem que ter um entendimento de que a gente vai ter que liderar outras pessoas. Nós vamos ter que criar movimentos, trazer pessoas que se conectem com essa causa, motivar essas pessoas, educar essas pessoas, para poder fazer com que elas entreguem o melhor que elas podem e o movimento possa também entregar de retorno para essas pessoas o melhor possível. E quando a gente entende isso, a gente percebe o quão forte é a importância da inteligência interpessoal. A importância de eu me comunicar bem com as outras pessoas, de eu entender o que elas estão falando para mim, de eu conseguir pegar mensagens não verbais através de olhares, através de gestos. A comunicação não verbal, ela transmite muitas mensagens. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Tudo isso está envolvido na parte da inteligência interpessoal. E quando a gente pensa no contexto histórico, sobre a parte de oratória, sobre comunicação, falar em público, eu quero citar aqui duas figuras históricas que são muito fortes referente a isso. Uma delas é o Júlio César, imperador romano. O Júlio César,
ele se comunicava muito bem, ele tinha uma boa oratória, e ele falava o seguinte, isso é uma história que dizem, né, que ele reportava, que ele falava com frequência, que era o quê? Ele falava, é porque eu sou um imperador, eu sou um senhor aqui das guerras, eu tenho que liderar exércitos, eu tenho que liderar cidades, mas se eu me dedicasse a estudar a arte de falar bem em público, a estudar a oratória, eu seria o melhor nisso. E ele realmente ele tinha um domínio muito forte sobre as massas, sobre a população, por conta dos discursos que ele trazia. Mas ele percebia que ele ainda não era tão bom quanto ele poderia ser. E identificava que ele só não era tão bom por conta de questões de prioridade, porque ele tinha outra prioridade ali, que era liderar um exército, que era tocar essa parte militar, enfim. Mas, ainda assim, o nome do Júlio César entrou para a história. E aí ele percebeu que essa habilidade de comunicação dele, aliada ao exemplo, né, através da parte do militarismo, das guerras, de conquistas e tal, tudo isso traz ele para um patamar muito forte de liderança. E mesmo ele falando que ele não era o melhor orador de todos, porque ele não queria, porque ele não se dedicava a isso, ainda assim o nome dele entrou para a história. E até hoje a gente observa, por exemplo, os czares. Então a gente tem aí vários líderes, imperadores, até ditadores que foram denominados, o seu título denominado, por conta de Júlio César. Então os czares, ou César, vem de lá do nome de Júlio César, porque ele foi uma referência em liderança. E quando a gente pensa em referência à liderança, inevitavelmente a gente pensa em alguém que é uma referência em oratória. Inevitavelmente. Não tem como você pensar em um grande líder e dissociar esse grande líder de ter uma boa comunicação. Cara, não tem como. Qualquer figura de liderança que você pense, você vai associar a liderança dele a bons discursos, a boa transmissão de ideias. Um nome muito forte referente a isso é o Winston Churchill, que assumiu lá como primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, o pau quebrando, acontecendo lá, a Inglaterra totalmente querendo se render contra se render ao Hitler, né, durante a guerra, e falar, não, vamos fazer um acordo, chegar aqui ao que ele quer, e o Churchill falou, não, nós vamos lutar até o fim. Se for preciso morrer, nós vamos morrer lutando, mas nós não vamos ceder a essa visão monstruosa desse cara. E aí a grande questão era, cara, como que ele poderia pegar essa visão dele e compartilhar isso para incutir essa visão e essa missão nas outras pessoas, nos outros políticos, nos outros líderes e também na população, nas pessoas que estavam lá na guerra, na linha de frente. E aí as pessoas compraram essa ideia do Churchill, onde eles entenderam o seguinte, enquanto ser humano, ou enquanto britânico, né, ele trazia todo o patriotismo, cara, é melhor, é mais honroso morrer no campo de batalha, lá na guerra, e questionar essas ideologias trazidas ali pelo Hitler na época, né, da Segunda Guerra, do que me render e fazer um acordo para que permaneça vivo, mas sob as diretrizes dele. Aí ele falava, não. Então ele incutiu tudo isso na população para que realmente pudessem se reerguer, lutar, e acabou tendo um sucesso, né, durante a guerra aí. E o Churchill, por conta de todo o trabalho dele, não só durante a guerra, mas pós a guerra também, ele acabou sendo reconhecido como um grande líder. E sempre que a gente pensa em grandes líderes, a gente pensa em grandes oradores. Então, o Churchill, a gente sempre vai ter exemplos ali de discursos dele, principalmente durante essa questão da Segunda Guerra, durante essa época da Segunda Guerra Mundial. Um outro exemplo, dentro do universo empreendedor, Steve Jobs. Steve Jobs, um grande líder, referência como um grande orador.
E aí o Steve Jobs, ele trazia a habilidade de oratória dele não somente na hora de fazer um discurso para os formandos de uma universidade, que ele tem discursos famosos ali, mas também no lançamento de um novo produto, mas também na hora de incutir uma motivação, um senso de missão nas pessoas da equipe dele, da Apple. Então, o Steve Jobs é uma referência em liderança e também uma referência em comunicação, em oratória. Então, sempre vem acompanhado. Não tem como você pensar em crescer, em se tornar líder e achar que você não vai ter um nível de exposição que necessite de você expor ideias, de você falar em público. Sempre vai vir junto. Se você quiser se tornar um grande líder, você precisa, inevitavelmente, se tornar um grande orador. Entenda isso. E um outro pilar histórico que eu quero trazer aqui é o do Aristóteles, o filósofo. Eu já falei aqui sobre o conceito que o Aristóteles traz de que oratória é a arte de falar bem em público, e aí ele ainda traz outros dois. Ele fala da oratória, da retórica e da persuasão. E o Aristóteles dizia o seguinte: a oratória, então, é a arte de falar bem em público. A retórica é a arte de você utilizar os meios da persuasão. E aí, por isso que a gente enxerga muitas vezes aquela questão uma pergunta retórica. O que é a pergunta retórica? Aquela pergunta que não requer resposta. Então, você faz a pergunta e você não está esperando uma resposta. Por que você não espera uma resposta? Porque você utilizou bem os meios de persuasão, as ferramentas de persuasão. E aí você deixou a outra pessoa sem uma resposta. Essa é a retórica. Então ela ficou sem ter uma resposta para poder contradizer os fatos trazidos ali através da persuasão. E aí, o que o Aristóteles trazia? Beleza, eu tenho aqui a oratória, eu tenho a retórica, que é utilizar a persuasão, mas como que eu melhoro a persuasão? E aí ele traz esses três pilares. E esses três pontos aqui, eles são fundamentais para quem quer melhorar persuasão. Aristóteles dizia o seguinte: persuasão precisa envolver ethos, patos e logos. O que é isso? Ethos é credibilidade. Você nunca vai ser persuasivo se a pessoa não enxergar credibilidade em você. Hoje, dentro do mercado digital, por exemplo, a gente ouve muito a palavra autoridade. Você precisa construir a sua autoridade. O que é essa autoridade? É o ethos. É credibilidade. É você mostrar para as pessoas que você sabe o que você está falando, que você tem credibilidade sobre aquele assunto. Você é uma pessoa que é honesta, que você é uma pessoa que transmite essa credibilidade, uma pessoa confiável, uma pessoa de confiança. Então, ethos é você transmitir essa credibilidade. O segundo ponto é o patos. O que é o patos? É o pilar emocional. Esse é o mais importante de todos. Aristóteles dizia: para você ser persuasivo, você vai necessariamente usar os três: ethos, patos e logos. Mas em termos de proporção de grandeza, mais importante é o patos. É o envolvimento emocional de quem está do outro lado. E muitas vezes as pessoas querem ganhar debates ou discussões, por exemplo, ou argumentações, e elas deixam de lado o envolvimento do emocional da outra pessoa, elas deixam de se conectar com o emocional da outra pessoa para ficar só atacando. E elas tentam trazer só argumentos racionais. E somente argumentos racionais, junto com ataques pessoais, faz com que o envolvimento da pessoa, o envolvimento emocional da pessoa que está do outro lado, seja o de se afastar. Então, em vez da pessoa utilizar o emocional para conectar, para poder trazer o outro para o seu lado, ela utiliza as ferramentas erradas para poder afastar o outro. Ela constrói na outra pessoa os sentimentos, as emoções, ou ela desperta na outra pessoa os sentimentos e emoções que fazem com que a outra pessoa suba um escudo. Ela levanta o escudo e fica querendo só se afastar. E aí a persuasão ela vai para água abaixo. A pessoa não vai concordar com você. Ela não vai sequer ouvir os seus argumentos racionais porque o emocional dela já se fechou. Então, o patos
O emocional, ele é o mais importante. E aí a gente chega no terceiro pilar, que é o logos. Logos é a lógica. Esse é o pilar racional propriamente dito. Aqui é onde entram os números, os dados, os argumentos lógicos. E aí as pessoas às vezes tentam convencer os outros focando somente nesse pilar. E aí fica ali jogando um monte de dados, um monte de números. Quantas vezes a gente não vê apresentações de negócios em que a apresentação tá cheia de números, cheia de dados, é aquela apresentação chata que não envolve e não desperta a emoção, o desejo de agir diante daquela circunstância. E aí quem está fazendo a apresentação, ela tem que fazer com que o outro haja. Então a persuasão é fazer com que o outro tenha uma determinada atitude que vai ser positiva ali para os dois. Só que se você não trabalha os três pilares, etos, patos e logos, você fica aqui só na parte da lógica ou do racional, o emocional da pessoa vai se fechar. E a atitude que ela vai tomar não vai ser a que você espera, que talvez seria a melhor para os dois. Vai ser uma atitude de se afastar, de se distanciar, ou de levantar um escudo, de botar um bloqueio, uma barreira. Então é importante a gente ter esse entendimento. Utilizar esses três pilares é fundamental para a arte de falar bem em público, para uma boa oratória. Então, se você entende isso, cara, qualquer palestra que você vai dar, qualquer treinamento que você vai ministrar, aula, você vai trazer tanto a parte do ethos, quanto patos, quanto logos. Então, são questões que trazem um triplo envolvimento das pessoas. Se você está conversando no 1 a 1, se você vai fazer uma apresentação de vendas, por exemplo, é importante trazer esses três pilares, ethos, patos e logos. Se você não traz essas três questões, você acaba se afastando do seu objetivo da persuasão. Então, você perde eficiência na sua comunicação. Então, a gente observa que por mais que no mercado hoje o falar bem em público, ou se comunicar bem, ter esse relacionamento interpessoal, por mais que hoje te coloque em posições de destaques, realmente, até porque, como a gente falou, cara, todo líder vai precisar necessariamente desenvolver a habilidade de oratória, isso não vem de hoje. Hoje ainda te coloca em patamares bem elevados, mas isso vem lá de trás. Aristóteles, lá na época dos filósofos, eles tinham um baita reconhecimento por quem falava nas praças públicas. Então, as pessoas eram vistas como intelectuais, como grandes pensadores, porque eles compartilhavam ideias lá na praça para outras pessoas. Júlio César, lá imperador, ele também era visto como uma referência de liderança, porque conseguia transmitir bem as ideias para as outras pessoas. Então, não é de hoje que a oratória é uma habilidade de milhões. Não é de hoje que a oratória ela coloca as pessoas que a dominam em patamares acima da média. E hoje eu quero trazer para vocês três pilares focados no patos, que é exatamente a questão do emocional, onde eu vejo que as pessoas mais pecam durante uma abordagem de falar com outras pessoas. Então, eu tenho a mentoria Impact, onde a gente aprofunda lá em outros pilares. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais para vocês com relação a esses outros pilares, e aí a gente aborda detalhadamente, cara, como é que você desenvolve sua credibilidade? Como é que você mostra para as pessoas que elas podem confiar em você? A gente trabalha detalhadamente o patos, como é que você vai trabalhar o seu emocional na sua comunicação de vendas, na sua comunicação com sua equipe, nos seus treinamentos, nas suas palestras. A gente trabalha a parte do logos, como é que a gente vai trazer dados, estatísticas que justifiquem que racionalmente o que está sendo dito. E a gente trabalha toda essa persuasão para poder gerar um desenvolvimento de negócios. O foco é muito forte em fazer negócios, em crescer negócios. E para crescerem os negócios, a gente tem que trazer muito forte um foco em marketing e vendas. Então, a gente trabalha tudo isso com foco em marketing e vendas para poder gerar receita para as empresas e fazer com que com essa receita eles possam estruturar ali boas estratégias, ou melhor, excelentes estratégias que vão trazer um retorno de crescimento dos negócios dos participantes, né, dos mentorados. Então, agora, eu quero trazer aqui esses três pilares do Patos, que eu coloquei o seguinte:
Primeiro, é a conexão. Lembra, mais cedo eu falei para vocês que a gente ia voltar a falar sobre conexão e eu disse para vocês colocarem essa palavra em um local de destaque aí nas suas anotações. A conexão, cara, nada acontece antes de ter uma conexão. Se você vai ministrar um treinamento, e a gente percebe muito isso muito forte em professores, por exemplo, professores universitários principalmente, que acham que por terem ali anos de estudo, por terem diplomas, certos títulos, eles já vão ser ouvidos e as pessoas vão entender o que eles estão falando ou vão querer prestar atenção no que eles estão falando, eles negligenciam o pilar da conexão. Muitas vezes eles não descem do pedestal que eles estão para poder se conectar com alunos que estão no início da faculdade, por exemplo, que ainda não tem todo aquele domínio técnico, não entendem boa parte do que vai ser falado, e aí esses professores colocam um pedestal que distancia eles. E aí eles cospem um monte de conteúdo de qualidade, muitas vezes, mas que esse conteúdo ele vai se perdendo ao vento, porque os alunos eles não internalizam aquele conhecimento porque não teve a conexão. A conexão é o primeiro pilar. Se não tiver conexão, nada acontece. E como que a gente trabalha essa conexão? Primeiro ponto, espelhamento. Então, se você está conversando com outras pessoas, você vai espelhar a forma como essas pessoas se comportam. Então, o que é muito comum a gente fazer? Um espelhamento verbal. Então, eu estou conversando com um grupo de pessoas, cara, eu vou falar palavras, gírias, dialetos que aquelas pessoas costumam usar. Por quê? Conexão. O subconsciente de quem está do outro lado, ele não vai processar e racionalizar tudo que está acontecendo. Ele vai simplesmente pensar, nossa, essa pessoa é como eu. Ele usa gírias que eu uso, ele usa as palavras que eu uso, expressões que eu uso, a forma de falar que eu falo. Isso não vai ser feito de uma forma racional. E aí, inconscientemente, a pessoa simplesmente vai olhar e vai falar, nossa, gostei daquela pessoa. Por quê? Eu não sei por quê. Conectei com ela, gostei. O santo bateu. Já viu quando isso acontece? É por conta dessa técnica do espelhamento. Então, a gente pode espelhar através das palavras, através do tom de voz, velocidade de fala. Então, se eu estou conversando com pessoas que falam mais rápido, cara, eu vou acelerar um pouquinho a minha forma, a velocidade da minha fala. Se eu estou com pessoas que já têm o hábito de falar mais devagar, eu também vou me moldar para que eu fale um pouquinho mais devagar. E aí eu consigo me conectar com essas outras pessoas, seja grupos de pessoas ou seja no um a um. Eu vou fazendo esse espelhamento, tom de voz, palavras, expressões, velocidade de fala, tudo isso influencia. Um outro aspecto para a gente poder também fazer o espelhamento é a parte não verbal. E a gente vai trabalhar ainda mais embaixo aqui a parte do não verbal, mas esse espelhamento não verbal ele acompanha também a conexão com quem está ali do outro lado. Então é fundamental. Um outro ponto para a gente poder se conectar com as pessoas. Cara, perguntas. Em palestras, muitas vezes, as pessoas começam só a transmitir um monte de conhecimento, conteúdo, 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 e se distanciam do público. O público começa a devagar, o que é normal, é super natural. Tem, tem um livro do Carmine Gallo, inclusive, que ele fala sobre o TED Talks. E o TED Talks, para quem não sabe, hoje é uma empresa que faz grupos de palestras, né, no mundo todo e de diferentes temas. E todas as palestras têm 18 minutos. Não pode passar de 18 minutos. E aí ele mostra estudos que falam que quando é mais de 18 minutos, as pessoas já divagam. Elas começam a perder a conexão, o que é natural, o cérebro humano começa a ir por outra linha de trabalho, porque aprender é desgastante, gasta energia. Então, se você fica ali 18 minutos muito focado, isso vai funcionar muito bem. A partir do momento que você tem um tempo maior
você tende a dar uma desligada, o cérebro naturalmente, ele te tira um pouquinho dali, daquela sua concentração, para você poder poupar um pouco de energia. Então ele vai sair, vai viajar um pouquinho, depois ele retorna para a concentração consciente. Então, por isso que de tempos em tempos a gente precisa estar trabalhando perguntas com com a plateia, com o nosso interlocutor. Essas perguntas elas vêm para poder gerar essa conexão de novo. Então a pessoa, pô, saiu ali, deu uma viajada, começou a devagar, pensar em outra coisa, traz uma pergunta que ela, o subconsciente dela na hora, opa, pergunta, será que é comigo? Deixa eu ficar atento. E aí ela volta e retoma a concentração. Ela volta ali para aquela conexão que vinha acontecendo. As perguntas são fundamentais também. E um outro ponto são as histórias. As histórias, elas são extremamente importantes para a gente poder ter essa conexão emocional. E aí, inclusive, tem estudos da antropologia que falam o seguinte: a, a arte de contar histórias é algo que já está tão internalizado no ser humano que vem lá dos nossos ancestrais, dos homens da caverna. Eles falam que os homens das cavernas, antes, eles contavam as histórias, mesmo que através de desenhos, muitas vezes, depois vem ali a linguagem falada, a escrita, enfim. Esse compartilhamento das experiências era uma forma de trazer a evolução enquanto sociedade, porque aí precisava deixar aquele conhecimento documentado, de alguma forma. E aí aquele conhecimento ele se documentava através das histórias. Então o cara tinha tido uma vivência ali em um determinado dia, uma determinada experiência, ele compartilhava com um grupo, para que o grupo soubesse como lidar com em uma situação parecida. Então isso gerava ali uma conexão muito forte, porque primeiro, na hora, já envolvia a questão de sobrevivência. É instinto de sobrevivência. Cara, deixa eu prestar atenção, deixa eu entender aqui, mas caso aconteça comigo, eu saber como lidar. Com um tigre, por exemplo, com um predador. Então, eram situações que conectavam. E aí, depois, começa também a ter o aspecto da conexão social, onde os homens lá, os nossos ancestrais, se sentavam em volta de uma fogueira para aquecer, para se aquecerem, para comerem, e ali eles compartilhavam histórias também, que tinham também a parte social do ser humano, do relacionamento interpessoal. Então, essa conexão, ela vem através das histórias. As histórias são fundamentais. E aí, nesses estudos da antropologia, eles mostram o seguinte, eles falam que isso é tão forte que até hoje, na hora que o cérebro humano entende que tem uma história ali que começou a ser contada, o cérebro humano, na hora, ele tende a concentrar a atenção naquela história, porque gera um entretenimento, gera um senso de importância. Despertam áreas do cérebro que entendem que você precisa entender o que está acontecendo ali, porque aquela história, de alguma forma, pode significar a sua sobrevivência no futuro. Então, ela conecta com os seres humanos, ou conecta os seres humanos. A arte de contar histórias, ela faz muita diferença na oratória. Então, esses são 3 pontos fundamentais de conexão. E o outro pilar da comunicação não verbal. Para que serve a comunicação não verbal? Ela vai ter também a parte do espelhamento, tá? Então, se a pessoa está aqui de mãos cruzadas, eu posso pegar e sentado na frente dela, eu vou cruzar os braços, por exemplo. Se eu vejo que a pessoa está sentada com uma postura mais aberta, pernas descruzadas, braços descruzados, eu também posso me sentar com a mesma postura. A pessoa deu uma passada aqui com a mão no cabelo. Eu espero uns segundinhos, eu vou lá e passo a mão no cabelo também. Então, são espelhamentos que servem para a gente poder se conectar com a outra pessoa. E prestem atenção, gente, isso aqui no início pode parecer bem forçado, tá? Quando você começa a trabalhar esse espelhamento, essa modelagem, tende a parecer forçado. Depois, você desenvolve a habilidade de você saber como e quando fazer isso. Então, não é de a pessoa coçou o olho, eu vou coçar o olho. Cruzou o braço, eu vou cruzar. Descruzou, descruzo também. Não. É sem pressa, é uma conexão que vai acontecendo naturalmente. Parou numa determinada postura. Daqui a pouco você vai se perceber que você se colocou numa postura similar ao seu interlocutor. Então, você vai trabalhando toda essa questão do espelhamento também. E a comunicação não verbal, ela vai servir para 3 pontos.
ela vai servir para demonstrar o seu nível de autoconfiança, o quanto você tem confiança no que você está falando e o quanto você tem confiança em você. Então, esse pilar da confiança, ele vem através das suas posturas. Cara, se você está transmitindo uma mensagem, mas você está muito fechadinho. Lembra quando eu falei da história da minha primeira palestra? Que eu estava aqui tremendo o microfone, com a outra mão segurando aqui, um braço cruzado. Eu estava com uma postura que não transmitia muita confiança. Ainda assim, a palestra foi um sucesso, porque me abriu várias outras portas. Mas eu sei que poderia ter sido melhor. Por quê? Eu não estava transmitindo confiança. E realmente eu não estava autoconfiante naquele momento. Não tanto quanto eu sei que poderia. Então, a nossa linguagem não verbal ela vai transmitir. Se você está, por exemplo, numa posição em que você vai dar um treinamento, vai fazer uma palestra, vai fazer uma apresentação de vendas, e você demonstra insegurança, as pessoas percebem. Então, às vezes, a pessoa não vai fechar a venda com você, ou não vai, talvez, elogiar com um 10, por exemplo, o seu treinamento, e ela não vai saber explicar o porquê. Ela simplesmente vai se sentir um pouco insegura. E essa insegurança talvez venha por conta da sua linguagem não verbal, que transpareceu a sua falta de autoconfiança. Então, é importante você perceber as posturas de confiança, quanto que isso impacta. Tem uma pesquisadora chamada Amy Cuddy, que ela fez estudos em que perceberam o seguinte: posturas, ela observou posturas de poder, que ela chamou de posturas de poder, e posturas de submissão. E aí dividiram as pessoas em 3 grupos. E aí as pessoas iam ali, algumas iam fazer posturas de poder, que era você parar aqui, erguer o queixo, levantar os braços, ficar 2 minutos nessa posição, ou então com a mão na cintura, cabeça erguida, que aí são as poses chamadas pose do super-homem ou pose da Mulher Maravilha. Você fica 2 minutos naquela posição. O outro grupo ficava em postura de submissão, com os braços encolhidos, cabeça baixa, braços cruzados. Então, eram posturas de submissão, que a pessoa se fechava, se protegia. Ficava 2 minutos na mesma posição. E o outro grupo ficava como quisesse, não fazia uma postura de poder. Ficava ali levando a vida normalmente, né? Esses 3 grupos foram avaliados. E aí, o que perceberam? O grupo que fez as posturas de poder por 2 minutos apenas, hein, gente? 2 minutos na postura de poder. Esse grupo, após os 2 minutos de pose, eles passaram a ter mais ousadia, mais audácia na tomada de decisões que envolvem riscos. Então, no estudo, eles colocaram ali a questão de arriscar um jogo de dados, por exemplo, só para poder identificar a aceitação de tomada de riscos. Então, esse grupo que tomou ali, que ficou ali nas posturas de poder, ele tomou mais riscos do que os outros. E aí eles observaram o de submissão. Quem ficou na postura de submissão tomou menos risco. Ou seja, eles ficaram mais medrosos, mais conservadores, eles arriscavam menos, ousavam menos, tiveram menos audácia nas tomadas de decisões. Enquanto tinha um grupo controle, que era o que não fez as posturas, que estava ali na casa de 50%. Só que eles foram além. E aí o grupo da MCUD pensou o seguinte, falou, legal, a gente já percebeu que mexe diretamente no comportamento. Mas será que essas posturas elas são capazes de mexer também na fisiologia? E aí ela começou a estudar, eles estudaram, fizeram exames hormonais nos participantes. Então, antes e depois da postura, eram colhidos o sangue para poder analisar cortisol e testosterona. Cortisol, que é o hormônio do estresse, e a testosterona, que é um hormônio que traz vigor, né, para o ser humano, traz força, potência. E aí, o que eles observaram? Olha que loucura, 2 minutos de postura. O grupo que ficou nas posturas de poder, da Mulher Maravilha, do Super-Homem, por 2 minutos, esse grupo ele teve aumento nos níveis de testosterona, ou seja, deu um empoderamento a mais às pessoas, e uma redução nos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse.
Ou seja, se a pessoa estava mais insegura, se ela não estava confiante, ela reduziu ali o cortisol e aumentou a testosterona. Ela passou a se sentir mais confiante. Esse aumento da questão hormonal, a postura, as poses de poder mexeram no sistema endócrino a ponto da pessoa ter os hormônios ali influenciando já na tomada de decisão futura. E, por consequência, vai influenciar nos resultados. Olha que loucura. Ah, beleza. Então, o grupo que fez as posturas de poder teve uma mudança hormonal. E o grupo que teve a submissão, que ficou nas poses de submissão, também teve. Só que foi justamente o oposto. Quem ficou nas poses de submissão, cabeça baixa, olhar baixo, ombros caídos para frente, braços mais fechados, esse grupo, eles tiveram redução dos níveis de testosterona e aumento dos níveis de cortisol. Olha só, a postura que as pessoas se colocaram, a fisiologia delas mexeu no sistema endócrino, que influencia diretamente no psicológico, que vai influenciar diretamente nos níveis de autoconfiança. Então, você pode fazer uma preparação para que você chegue na sua apresentação mais bem preparado, mais autoconfiante. E não só do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista fisiológico. Você faz as poses de poder e elas conseguem te colocar ali em uma posição hormonal, inclusive, em que os seus hormônios de estresse estão mais baixos e a sua testosterona está mais alta, te dando mais empoderamento para você fazer o que tem que ser feito, para você demonstrar confiança. Então, a linguagem não verbal, ela vem através disso aí. E aí é uma via de mão dupla. É você, através das suas poses, mexendo no seu sistema endócrino, nos seus hormônios, e isso daqui a pouco voltar e modificar novamente a sua fisiologia na hora da sua apresentação. E aí você chega na sua apresentação mais autoconfiante, transmite isso através das suas posturas, dos seus gestos, através do seu corpo, do seu gestual, da sua comunicação não verbal, e se conecta mais com a outra pessoa, gerando ali essa credibilidade para você, por conta dos seus movimentos. Olha o quão profundo isso é. E aí a gente vem na parte da coerência para a comunicação não verbal, que é o quê? Quando você está falando algo, os seus gestos precisam acompanhar aquilo que está falando, que está sendo falado, aquilo que está sendo dito. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa está aqui querendo dar ênfase em alguma coisa, mas a ênfase não tá, acompanha no não verbal. E aí ela traz a palavra ênfase com um gesto que não tem nada a ver. E aí, muitas vezes, o que, que vai acontecer? O não verbal, a comunicação não verbal, ela conversa diretamente com o subconsciente de quem está do outro lado. E aí, quem está ali do outro lado, essa pessoa, o subconsciente dela vai internalizar a mensagem transmitida pelo corpo mais do que a mensagem transmitida pela fala. Então, você não teve coerência entre a sua comunicação verbal e a sua comunicação não verbal. Essa incoerência faz com que prevaleça o que foi comunicado através do corpo. Então, é muito forte esse entendimento da comunicação não verbal para a gente poder manter a conexão. E aí, esse é um outro pilar que vem justamente aqui para reforço da conexão. E aí, a gente volta para aquilo que eu falei do espelhamento. Quando você trabalha esse espelhamento não verbal ou espelhamento corporal com a outra pessoa, você reforça a conexão que foi criada ou que veio sendo criada desde o início da conversa ou da apresentação. Então, a comunicação não verbal, ela é fundamental para a gente ter essa conexão emocional entre as pessoas. E aqui, o terceiro pilar que eu quero trazer para a comunicação não verbal, esse é um pilar bem profundo, a gente vai passar rapidamente aqui por ele, que é a parte dos arquétipos. Esse estudo dos arquétipos, ele vem lá da psicologia, foi o Carl Jung que começou estudando os arquétipos, onde ele falou que existia um inconsciente coletivo. O que é esse inconsciente coletivo? Ele falou, gente, existem padrões que acompanham todos os seres humanos em qualquer lugar do mundo. É coletivo isso. E aí esses padrões, eles têm figuras arquetípicas por trás
que conectam diretamente com quem está recebendo a mensagem. E aí ele fala o seguinte, às vezes a pessoa se conecta com algum líder ou com alguma outra pessoa por conta do arquétipo que a outra pessoa incorpora. E aí, e depois, esse conteúdo, ele sai lá somente da parte da psicologia e começa a vir para outras áreas do conhecimento, chegando no marketing. Então, a gente tem, por exemplo, no marketing pessoal, no branding pessoal, a gente tem a parte de 12 arquétipos. Então, são 12 arquétipos que muitas vezes as pessoas pensam, quando a gente fala de arquétipos, tendem a pensar ali nas figuras dos animais, por exemplo, leão, águia, cavalo, e são arquétipos também. Mas quando a gente traz aqui para o branding pessoal, que está diretamente relacionado à oratória, a essa conexão, à liderança, a gente traz os arquétipos que são focados no ser humano. Então, são figuras arquetípicas humanas. São 12 arquétipos que surgem dentro desses estudos, cada um com sua peculiaridade. E cada um vai ter conexão, por exemplo, com formas de se vestir, de andar, de falar, cores utilizadas. Então, as cores que um arquétipo utiliza talvez sejam totalmente diferentes de um outro arquétipo. O jeito de falar, de se vestir, a mensagem transmitida por trás é outra. E aí a gente tem, por exemplo, a gente tem um arquétipo de governante, por exemplo, que transmite determinadas mensagens. Tem um arquétipo de mago que traz outras mensagens. Tem um arquétipo de bobo da corte que traz outras mensagens. Tem um arquétipo de ser humano comum ou do inocente. Enfim, 12 arquétipos que aí a gente pode aprofundar nisso mais para frente. Inclusive, eu tenho um workshop chamado Introdução aos Arquétipos de Branding Pessoal, onde eu destrincho cada um dos 12 arquétipos e mostro como que você pode utilizá-los para desenvolver a sua marca pessoal. E por que que é importante você ter esse entendimento dos arquétipos para você ter um crescimento de marca. Porque quando você consegue entender como funcionam esses arquétipos, quais se conectam com você, quais se conectam com o seu cliente, como você incorpora isso no seu dia a dia, você transmite várias mensagens diretamente para o subconsciente das outras pessoas. E aí você não precisa ficar se esforçando nem em encontrar as palavras certas, muitas vezes. Às vezes você vai para uma apresentação, uma palestra, uma reunião de vendas, e você não precisa pensar profundamente em quais as palavras exatas a serem utilizadas para poder se conectar com quem está do outro lado. Por quê? Porque você já fez o dever de casa e você já chegou com uma figura arquetípica incorporada através das suas roupas, do seu jeito de andar, das cores que você está utilizando, das falas, as frases. Tudo isso incorpora determinados arquétipos. E na hora que você incorpora esses arquétipos, a essência de quem você é, e essa sua essência se conecta com a essência das pessoas que estão ali do outro lado, por quê? É o inconsciente coletivo. Então, todas as pessoas vão, de alguma forma, se conectar com os arquétipos. Quando gera essa conexão, isso acontece sem ter um entendimento racional. Simplesmente as pessoas falam, gostei daquela pessoa. Por quê? Não sei nem por quê. Gostei, mas gostei muito. Conectou muito forte. Isso tem a ver com os arquétipos. Eles são capazes de gerar uma conexão profunda. E essa conexão profunda, ela é fundamental, principalmente quando a gente pensa em liderança de movimentos. Cara, se você está construindo um movimento, está construindo um negócio, você tem uma mensagem para passar, você precisa que as pessoas se conectem profundamente com esse movimento, com essas mensagens. E aí, quando tem essa conexão profunda, as pessoas se conectam de forma inconsciente e depois elas vão buscar explicações racionais para justificar a conexão profunda emocional que já existiu. Então, esse entendimento dos arquétipos é fundamental, gente. A gente não pode negligenciar um conteúdo tão profundo como esse. E, novamente, é um conteúdo muito complexo, muito profundo, e que você não precisa imergir nele totalmente. Você precisa entender a essência
por trás da teoria que vem lá do Carl Jung. E aí os psicólogos aprofundam para várias questões, até para tratamentos de transtornos de personalidade, inclusive. Eles trabalham muito forte isso do ponto de vista clínico. Então, o que eu trouxe aqui é somente o ponto de vista do marketing. Então, como a gente traz aqui os arquétipos para o ponto de vista do marketing, para trabalhar a marca pessoal e, dessa forma, conectar com as pessoas que estão do outro lado, para melhorar a sua oratória, a sua arte de falar em público. Você melhora por quê? Mesmo que você talvez não esteja com a dicção tão boa, mesmo que você gagueje, mesmo que você não traga o melhor conteúdo de todos, ou talvez você não consiga utilizar as palavras mais assertivas que você sabe que poderia para poder ser mais didático, ainda assim você consegue conectar profundamente com quem está do outro lado. Por quê? Por conta dos arquétipos. Essa conexão profunda vai direto no emocional. E o pilar do emocional, o patos, é o mais importante, como já dizia o Aristóteles. Então, esses três pilares, eles vêm para a gente entender a essência da oratória de milhões, a essência da conexão e da persuasão. Sempre vão envolver credibilidade emocional e racional. É preciso ter consciência disso. E aqui eu quero trazer um pouquinho para vocês, se vocês me permitem, aprofundar um pouco mais sobre o Impact, que é a mentoria que eu trabalho com os clientes, três pilares fundamentais também, que são o seguinte: eu já abordei aquela questão das diferentes inteligências, né, que a gente tem, que são importantes para o mercado, que o mercado valoriza, e são formas da gente conseguir gerar valor para as pessoas, para a sociedade, para as empresas. Então, a gente trabalha dentro do método do Impact a comunicação intrapessoal, porque eu trouxe aqui o estudo, por exemplo, da MCUD, mas ele é só um exemplo prático, direto, rápido, para que vocês entendam o quão forte é essa questão das nossas emoções, o quanto pequenas atitudes, como 2 minutos de postura, por exemplo, podem modificar totalmente os nossos hormônios, podem modificar totalmente a nossa postura num palco, numa apresentação de vendas. E aí, lá no Impact, a gente trabalha isso de forma mais aprofundada, com a comunicação intrapessoal. Como que você lida com você mesmo? Então, a gente faz um autoconhecimento profundo para que você consiga, inclusive, trabalhar questões de autossugestão para modificar o seu diálogo interno, para você lidar de uma forma mais positiva e que vá te direcionar para melhores resultados. Essa sua comunicação intrapessoal, ela é fundamental, ela é a base. Se você não se comunicar bem com você mesmo, você nunca vai conseguir desenvolver a confiança necessária para se comunicar bem com as outras pessoas, para poder expressar a sua oratória de milhões. E aí depois a gente chega no segundo pilar, que é a comunicação interpessoal, que é justamente a gente desenvolver diferentes estratégias de marketing, de vendas, de estrutura de treinamentos, de estratégias de didática, para que você consiga ter um envolvimento do público e que você consiga ter uma ótima capacidade de persuasão, para você se conectar estrategicamente com quem está do outro lado, para aumentar o seu leque de clientes. Dessa forma, você consegue impactar positivamente mais e mais pessoas com os seus negócios, com suas palestras, com seus treinamentos, com seus produtos ou serviços, e aí você vai impactando as pessoas, gerando mais valor para a sociedade, e em retorno, você vai também crescendo o seu negócio, você vai recebendo um reconhecimento financeiro, reconhecimento de status social, reconhecimento de liberdade, e aí a liberdade vem diretamente no terceiro pilar, que são as estratégias de negócio. Então, no Impact, a gente trabalha as estratégias de negócios para que você possa desenvolver modelos de negócios inteligentes. E aí, onde que entra essa questão de modelos de negócios inteligentes? É a gente focar em produtividade. Cara, se você está aqui conversando com uma pessoa, e aí você vai fazer uma apresentação de vendas no 1 a 1, e você vai precisar, talvez, de 100 clientes. Cara, para você fechar ali 100 clientes, você vai precisar falar com pelo menos 100 pessoas. Então, se você gasta 1 hora com cada cliente ali, vão ser 100 horas de trabalho. Por que não
pegar, desenvolver uma estratégia para a gente colocar 100 pessoas simultaneamente. E em 1 hora, em 2 horas, talvez, você aprofunda ainda mais a sua apresentação. E aí, em 2 horas, você fala para as mesmas 100 pessoas. Antes, você teria que falar 100 horas. Você teria que trabalhar 100 horas para falar com 100 pessoas. Agora, você trabalha 1 ou 2 horas e fala com as mesmas 100 pessoas. É uma estratégia de negócio, estratégias inteligentes. Como que você desenvolve a sua apresentação? Se você tinha uma conversão de 20%, por exemplo, a cada 10 pessoas que você fala, 2 fecham. Como que você melhora essa sua conversão? Desenvolve essas estratégias para 50%, por exemplo. E aí, a cada 10 pessoas que você falar, 5 vão fechar. Melhorou a sua produtividade. Então, em vez de você precisar gastar 100 horas ali para falar para fechar 50 pessoas, fechar 20 pessoas, você vai gastar as mesmas 100 horas para fechar 50 pessoas. E você consegue ainda juntar essas duas estratégias, por exemplo. Isso aqui são só exemplos, tá, gente, de algumas das estratégias que a gente utiliza para melhorar a conversão e melhorar também o volume de retorno nos negócios, o volume de impacto que é gerado em menos tempo. Por quê? Estratégias inteligentes. E aí a gente trabalha muito forte o marketing por trás de tudo isso, para melhorar a sua comunicação e para utilizar estratégias inteligentes de funis de vendas, para que os clientes cheguem até você, te encontrem a sua empresa e dessa forma a gente consiga trabalhar uma automação, utilizar a inteligência artificial, a gente utilizar a tecnologia a nosso favor para poder gerar processos inteligentes que façam com que você consiga ter cada vez mais e mais clientes para o seu negócio. Isso é extremamente importante. Então, são 3 pilares chaves que a gente trabalha na mentoria Impact: comunicação intrapessoal, interpessoal e estratégias de negócio. E aí a gente trabalha isso durante 6 meses. Então, são 6 meses ali com conexões quinzenais. A cada 15 dias a gente tem uma conexão online para poder trabalhar de forma mais específica as dores que você está vivenciando naquele momento ali específico. Cada 15 dias a gente tem essa conexão e vai aprofundando mais e mais ao longo desses 6 meses para que você possa trilhar uma jornada semestral ali com esses 3 pilares bem desenvolvidos e avançando mais e mais ao longo do tempo. Então, é um trabalho bem aprofundado, um trabalho muito bem direcionado e que, obviamente, não é para qualquer um. A gente faz uma seleção, eu participo diretamente na seleção dos mentorados, então não é qualquer pessoa que chega e pode participar da Mentoria Impact. A gente tem, por exemplo, eu tenho os cursos, os treinamentos online, onde a pessoa vai lá, tem uma página de vendas, ela clica no link e ela compra o curso, compra um treinamento. Aí essa pessoa vai lá, vai receber o acesso e vai assistir o curso dela, ou vai ter o acesso dela para assistir o curso lá na plataforma da Hotmart. Aqui é um modelo. Então, você tem um modelo de negócios dos cursos. Eu tenho esse modelo para atender um determinado público, mas também tem um outro modelo para atender um outro público. O público de mentoria, mentorias não são produtos para todo mundo. A mentoria é um produto para quem se considera um cliente VIP. É um cliente que quer ter um acesso mais perto comigo. A pessoa que compra um curso online meu, ela não vai ter acesso a mim. Ela vai ter acesso às minhas videoaulas. Então, ela vai lá na plataforma, vai ter acesso ao conteúdo que eu compartilho naquelas aulas. Mas ela não vai ter acesso para fazer uma pergunta diretamente a mim. A pessoa que participa da mentoria, ela vai ter acesso diretamente a mim. Então, ela vai ter um envolvimento energético, inclusive, comigo. E isso é um dos pilares que a gente observa dentro da avaliação também. Então, eu busco pessoas que tenham um perfil comportamental que conecte com o que a gente busca na mentoria. São pessoas que realmente queiram gerar impacto para o mundo, queiram construir negócios sólidos, negócios escaláveis, compartilhar suas vozes, suas mensagens, suas histórias, experiências com outras pessoas. Então, a gente trabalha pessoas que tenham ali negócios e que, de alguma forma, esses negócios tenham um pilar de educação, de compartilhamento de conhecimento, de conteúdo. Esse pilar
da educação, ele é fundamental para a gente poder colocar como um dos pré-requisitos para a pessoa entrar na mentoria Impact. Às vezes a pessoa não tem ainda, mas aí ela já tem a perspectiva de incorporar um novo braço de trabalho através da educação, com palestras, por exemplo, ou com treinamentos, consultorias. Ela pensa em incorporar isso para o negócio dela, então já pode fazer sentido para a gente poder linkar dentro da mentoria Impact. São algumas questões que a gente observa. Um outro ponto que é fundamental é a capacidade de execução da pessoa. O cliente VIP é um cliente que ele quer um acesso mais de perto, mas ele quer também acelerar, ele quer ter resultado mais rápido. Ele entende que se ele faz uma pergunta assertiva e toma uma resposta assertiva e executa, o retorno dele vai ser mais rápido do que se ele for buscar dentro das videoaulas, por exemplo, a resposta para a dúvida que ele tem naquele momento. Então, ele já consegue ter um acesso que vai acelerar a perspectiva de resultados. Mas ele entende que, para isso, ele precisa executar. Então, a capacidade de execução de quem entra na mentoria é fundamental. E aí tem pessoas que são barradas, inclusive, dentro do processo de seleção, justamente porque não se consideram pessoas executoras. E está tudo bem com isso. É um processo. Então, eu falo para a pessoa, segura um pouquinho, não vem para o Impact agora, prefiro que você compre aqui um outro treinamento, que é bem mais barato, onde você vai trabalhar sua mentalidade primeiro, para lá na frente, depois que você tiver com a mentalidade adequada, com um comportamento mais executor, aí sim você vem para o Impact e aproveita o melhor que a mentoria tem para te proporcionar. Eu poderia tranquilamente vender para a pessoa a mentoria naquele momento, mas vai contra os meus valores. Porque eu não quero vender para a pessoa uma única vez. Eu quero que a pessoa fique fidelizada enquanto cliente, que ela entenda a importância de todo esse movimento de compartilhamento de histórias, de conhecimento, o quanto que isso impacta o mundo. E para isso, eu preciso que a pessoa esteja com um grau de maturidade, já que permita a ela internalizar os conhecimentos que são compartilhados e executá-los para que ela possa ter resultados. E aí é mais importante dar um passo atrás, vetar a pessoa de entrar para o Impact no primeiro momento, colocar um outro treinamento mais introdutório, que vai fazer um trabalho de base, para que então, depois, no segundo momento, a pessoa venha para a mentoria já mais bem preparada, já com mais maturidade de negócios, maturidade profissional e empresarial. Isso é fundamental. Então, a gente tem todo esse processo seletivo com relação ao Impact, onde eu participo diretamente do processo de seleção. Se você tem interesse em participar do Impact, eu vou deixar aqui embaixo da aula o link para você preencher o seu formulário. Então, a gente vai analisar o seu formulário. Se o seu formulário passar para a próxima etapa, ou eu ou algum membro da minha equipe vai entrar em contato com você através do WhatsApp, e aí no WhatsApp a gente vai ter um agendamento de uma ligação, e aí nessa ligação vai ser a segunda etapa do processo de seleção, para a gente poder trocar uma ideia ali com vozes, né, para a gente poder entender se o que foi falado através do formulário na escrita condiz também com o que está sendo verbalizado, e aí a gente trabalha também esse pilar da ligação dentro do processo de seleção, e estando tudo ok, você passando dentro do nosso processo seletivo, a gente entendendo que podemos compartilhar com conteúdo que realmente vai gerar valor para a sua jornada, que realmente a gente consegue contribuir com a sua jornada, aí a gente formaliza toda a efetivação da sua entrada na mentoria Impact e a gente avança para um ciclo de 6 meses de desenvolvimento e evolução. E o foco é que, no máximo, 45 dias de mentoria, você já tenha tido um retorno financeiro que cubra o investimento que você fez no Impact. Então, eu envio um modelo de mentoria que é focado em acelerar, é focado em trazer retorno rápido. Por isso que eu preciso de pessoas que sejam altamente executoras, para poderem participar dentro desse modelo. Então, em 45 dias, é para você já estar tendo um retorno sobre o seu investimento, com lucro, inclusive, por conta de tudo que é trabalhado dentro da nossa mentoria. Então, se isso faz sentido para você, se você realmente entende
que desenvolver essas três habilidades, essas três competências de comunicação intrapessoal, comunicação interpessoal e estratégias de negócio para você realmente levar a sua mensagem, a sua voz, os seus produtos para milhares e milhares de pessoas. Então, clica aqui no link da avaliação da Mentoria Impact. Aí você vai ter o formulário, clica no link do formulário, a gente vai avaliar, a gente sempre analisa cada um dos formulários com muito carinho, de forma muito criteriosa, para a gente poder tomar a decisão mais assertiva para nós dois no momento, tanto para mim, que sou quem faz a entrega das mentorias, quanto para você que vai receber. Então você precisa também estar no momento ideal para que a gente consiga criar essa conexão e gerar o máximo de resultados possíveis dentro dos 6 meses da mentoria. Então não deixa para depois, clica aqui, se inscreve. Eu estou ansioso, com uma expectativa muito grande de ler o seu formulário, de ler as suas respostas. Vou ficar muito feliz, principalmente se você vier a ser aprovado, para que a gente possa já iniciar o nosso trabalho semestral. E eu finalizo esse nosso workshop hoje, deixando esse convite para que você, nesse momento, preencha o formulário para poder se candidatar a uma vaga para a Mentoria Impact. Agradeço enormemente pelo seu tempo, pela sua energia, por você estar compartilhando comigo aqui durante todo esse período. Nós estamos aqui já há bastante tempo, foi bastante conteúdo falado, e eu fico muito grato por você estar aqui até agora, por você estar participando de toda essa conexão aqui comigo, porque é justamente por isso que eu posso viver a minha missão. É por você estar aqui vivenciando isso junto comigo, me permitindo compartilhar conteúdos, conhecimento e histórias que eu posso viver a minha missão de levar conhecimento empreendedor para as pessoas, de ensinar e inspirar as pessoas a realizarem seus sonhos cada vez mais. Gratidão, muito obrigado. Preencha aqui o formulário para se candidatar à vaga do Impact e eu vou adorar te conhecer e te ver lá dentro da mentoria. Vamos nessa, forte abraço, até a próxima.